Galera, a gente começou agora a aula de Química Orgânica lá na minha faculdade, que é dividido o semestre no meio entre Química Analítica e Química Orgânica. E hoje eu vou falar um pouquinho do que eu aprendi na aula de hoje. É isso aí. Primeiro, eu aprendi que a gente só representa um par de elétrons se a gente for usar ele. Depois ele retomou um pouquinho do conteúdo de Química Geral, que foi um pouco de hibridização. Aqui ele mostrou o carbono, né? Ele fez a distribuição eletrônica. Aí depois ele constatou aqui a camada de valência. E mostrou como esses elétrons são distribuídos nas orbitais. E foi assim, ó. O estado fundamental, onde aqui, ó, tem menos energia porque não está em equilíbrio, porque essa orbital aqui tá vazia. Aqui agora está no estado excitado, onde os elétrons estão ocupando todas as orbitais, mas não por completos. E o estado hibridizado, que juntou, né? E agora tem mais energia. E isso explica porque o carbono consegue formar quarto-ligações. Aqui a gente tem um exemplo de uma ligação dupla de carbono, como que aconteceu. Você pode ver que aqui, ó, ocupou um orbital S e um orbital P. Por isso que formou uma ligação sigma e uma ligação π. Aqui a gente ocupou a orbital S e duas orbitais P, uma aqui e uma aqui, que foi a ligação. Por isso foi uma ligação sigma e duas ligações π. A gente aprendeu também da ligação tetraédrica, que ela vira uma ligação trigonal plana e uma ligação linear. Depois ele mostrou pra gente como que a gente deve representar as moléculas. Ele falou que quando tem uma molécula sozinha, a gente pode traçar uma linha reta. Mas quando tem mais de duas moléculas, ou mais de uma molécula, a gente tem que acompanhar o risco que já estava. Assim, ó. Aí a gente representa certo. E também, sempre tentar formar um tetraedro aqui, ó, nas pontas, quando é 3. Porque querendo ou não, aqui tem um carbono, né? Você tem 4 ligações, então 1. Entende? A gente aprendeu que aqui, ó, nas ligações simples, quando ele é exposto a uma radiação infravermelha, ela gira. E quando a ligação dupla, ela não gira, ela fica se esticando. E quando é uma ligação tripla, ela se estica menos e também não gira. Entende? Ele também falou de outro sistema, que é da ressonância magnética nuclear, que também ajuda a definir os componentes da molécula. Depois a gente viu mais sobre hidrocarboneto. Falou um pouco de eletronegatividade, que é a força com que o núcleo atrai os elétrons. Que os hidrocarbonetos são apolares, mas se eles são apolares, como eles vão se ligar? Através do dipolo induzido. Como que é? A molécula ela vai ter as cargas dela todas distribuídas. Aqui é só uma representação. E aqui, como seria um dipolo induzido? Seria uma molécula que teria metade positiva e metade negativa, que iria chegar em outra molécula, e as cargas iguais serão repelidas e as diferentes serão atraídas, assim formando a interação de polo induzido. Entende? E a gente também falou que quanto maior o ponto de
ebulição, maior vai ser sua massa molecular. Por exemplo, qual desses dois aqui vai ter o maior ponto de ebulição? Vai ser esse daqui. Por quê? Porque aqui tem 4 carbonos. E quando tiver a mesma massa? Assim, ó. Essa e essa tem a mesma massa. Aí a gente leva em consideração a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior vai ser o ponto de ebulição, ou seja, vai a necessidade de mais temperatura para que evapore. Como no exemplo aqui, ó. Pode ver que a área de contato está mais ligada. Então, galera, e quando tiver a mesma massa? Quando tiver a mesma massa, a gente leva em consideração a superfície de contato. Então, quanto maior a superfície de contato, maior vai ser a quantidade de energia que vai ser aplicada para que essa molécula evapore. Ou seja, maior o ponto de ebulição. Aqui, ó. Aqui é o desenho que exemplifica aqui, ó, como está mais ligado, apesar de mais calor. Aqui tem uma tabelinha mostrando como a gente calcular a hibridização, descobrir a hibridização mais fácil, só através do número de ligações. Como nesse caso aqui, ó, tem 3 ligações. Quando tem 3 ligações, como assim, 1, 2, 3, vai ser sp2. Quando tem 2 ligações, que nesse caso, 1, 2, vai ser sp. Quando tem uma, só S. Quando tem 4, sp3. Quanto maior a eletronegatividade, maior vai ser o ponto de ebulição. Entendeu? No caso do sp, vai ter maior ponto de ebulição do que o sp2 e o sp3, porque vai ter mais eletronegatividade. E o sp2 vai ter mais ponto de ebulição do que o sp3, por causa da eletronegatividade. A gente falou também um pouquinho sobre os aletos de alquila. O que é um aleto de alquila? Vai ser uma molécula ligada a cloro, flúor, bromo ou iodo. O flúor tem mais eletronegatividade que o cloro, que vai ter mais eletronegatividade que o bromo, que vai ter mais eletronegatividade que o iodo. E quanto maior a sua eletronegatividade, menor vai ser seu raio atômico. Ou seja, vai ser mais duro. Agora eu vou falar um pouco sobre a interação que isso causa. Que vai ser a interação de polo permanente. Ou a interação de polo. Como que ela funciona? Esses 4 átomos aqui, o cloro, o flúor ou o bromo ou o iodo, eles vão atrair os elétrons da outra parte da molécula, tornando assim uma parte negativa e a outra parte positiva. Que tendo 2 moléculas dessa forma, elas vão se interagir assim. Por exemplo aqui, ó. Aqui vai ser a parte positiva e aqui vai ser a parte negativa. Aqui é a parte positiva e aqui é a parte negativa. E elas vão se interagir. Essa ligação, ela tem mais força que a de polo induzido. Então vai precisar de mais calor para se evaporar, ou seja, vai ter maior ponto de ebulição. Entendeu? Mas só em cadeias parecidas. A gente tem a ligação de hidrogênio. Como que ela funciona? Ela vai ser um hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Mais comumente acontece em oxigênio e nitrogênio. Como que vai funcionar? O oxigênio ele tem mais eletronegatividade que o hidrogênio. Então ele vai puxar a nuvem eletrônica do hidrogênio, transformando a parte do hidrogênio mais positiva e ele mais negativa. Assim fazendo essa ligação, essa interação. Entendeu? Porque aqui, ó, como no caso da água, H2O, né? HH, ó. E aqui é a parte dos elétrons. Você pode ver que o hidrogênio se liga à parte dos elétrons por causa disso. E agora, para finalizar, a gente consegue também descobrir o ponto de ebulição, se vai ser maior ou menor, através do número de interações. No caso da água, que pode realizar 4 interações e tem a massa molecular 18, e ele vai ter o maior ponto de interação que essa substância aqui. Mesmo a substância aqui sendo mais pesada. Por quê? Porque a substância aqui ela tem 3 interações. Mas essa diferença
ela tem que ser mínima, ela não pode ser tão grande, entendeu? Para poder ocorrer isso. Ou seja, a água, mesmo tendo menor massa, por ela ter maior número de interações, ela vai ter um maior ponto de ebulição. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like. Se você gostou mais ainda, compartilha e venha se tornar um pré-agrônomo.